Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. A partir de agora, o Manaim News está entrando no ar. Você aqui, na nossa querida TV Manaim e no programa Manaim News de hoje. Você vai ficar por dentro dos eventos realizados aqui no estado do Espírito Santo, onde fica aí, a nossa central de comunicação, e ainda mostraremos as programações realizadas no exterior. Então continue com a gente, continue acompanhando o Manaim News. Então já vamos começar falando do estado do Espírito Santo. Mas antes, dá uma pausa aqui rapidinho, deixa eu te dar um recado. Olha só, durante toda essa semana você vai acompanhar pela Rádio Manaim, pela nossa TV Manaim, os cultos ao meio-dia. Nós estamos orando nesse mês de junho pelos nossos familiares. Participe conosco dos cultos ao meio-dia durante toda essa semana. E agora sim, vamos trazer aí notícias para você. No último final de semana, aconteceu um seminário de jovens. O seminário de jovens no Manaim de Domingos Martins. Olha só, gente, o Manaim estava completamente lotado ali, tanto no templo principal quanto no triplex. E as aulas foram, uma bênção. No Manaim de Cachoeiro aconteceu ali um culto especial. Sim, Manaim de Cachoeiro. Aconteceu um culto especial de batismo. A região de Cachoeiro se alegrou com as vidas que desceram as águas. Veja só aí as fotos. Glória a Deus! Em Cariacica aconteceu uma reunião com todos os pais que fazem parte ali da microrregião de Itacibá. A reunião aconteceu na igreja de Itacibá 1. Mais um momento de alinhamento na presença do Senhor Jesus. E para fechar as informações aqui do estado do Espírito Santo, vamos agora conferir uma reportagem da nossa irmã Mirelle Soares falando sobre os municípios de Vitória, Serra e Norte do país. Mirelle! A paz do Senhor Jesus, Jorge, a você e a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos trazer os acontecimentos das regiões de Serra, Camburi e Norte do estado. Vamos conferir? Começando pelo Norte do estado, no Manaim de Linhares foi realizado um mini seminário com toda a área de Linhares. Os participantes viveram momentos marcantes de ensino da palavra. O Senhor concedeu grandes experiências àqueles que subiram ao seminário. Na região da Serra, aconteceu no Manaim de Carapina um batismo com as áreas do bairro de Fátima. O Senhor operou maravilha nas vidas que desceram as águas e o momento serviu como uma grande experiência espiritual para todos os presentes. Foi um culto de glorificação ao nome do Senhor. A coordenação de Vista da Serra promoveu uma reunião com pastores, diáconos e obreiros. Foi um momento de adoração em que o Senhor falou sobre a importância de valorizar o culto na vida do servo. A reunião trouxe grande aprendizado sobre o papel do obreiro na condução do rebanho do Senhor. Também em Vista da Serra 1, houve uma reunião com o grupo de intercessão da coordenação. Mais uma vez, o Espírito Santo se manifestou por meio de dons, reforçando que esta é uma obra profética em que o Senhor fala no meio da igreja. Na área de Novo Horizonte, os jovens participaram do Evangelho Sem Fronteiras. Foi um encontro marcado por louvor, assistência e manifestações dos dons espirituais. O Senhor falou a muitos corações e os jovens saíram renovados pela presença de Deus. Já na cidade de Vitória, no bairro Maria Ortiz, a igreja celebrou seu 20º aniversário. Ao longo desses anos, o Senhor operou muitas bênçãos e salvação de vidas. Foi um culto de gratidão e louvor, com a igreja glorificando a Deus por manter viva a bênção sobre o seu povo. Nós ficamos por aqui. Semana que vem estaremos de volta, se Deus permitir, trazendo mais novidades do estado do Espírito Santo. Agora é com você, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, obrigado pelas informações. E agora nós vamos aos nossos correspondentes diretamente do exterior. Vamos ficar por dentro aí dos últimos eventos realizados nesta obra fora do Brasil. E começamos pela jornalista Beatriz da Silva. Beatriz, ela está no Canadá e traz os destaques da América do Norte. Ô, Beatriz, agora é com você. A paz do Senhor Jesus, Jorge e a todos que acompanham a programação da TV Manaim. Estivemos em Winnipeg, capital da província de Manitoba, no Canadá, participando de um seminário realizado pela Igreja Cristã Maranata. Entre os destaques, uma seminarista que desceu as águas do batismo. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir.
O seminário da região oeste do Canadá reuniu muitos visitantes e irmãos das províncias de Ontário, Colômbia Britânica e Alberta, além de pastores vindos de Massachusetts e da Flórida, nos Estados Unidos. A presença gloriosa do Senhor Deus e a operação do Espírito Santo foram evidentes durante os períodos de louvor, nas aulas e na assistência. 40% são visitantes, muitos pela primeira vez, vários pastores de outras denominações evangélicas que vieram nos visitar para aprender a respeito da doutrina. Muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e temos visto que hoje houve um renovo espiritual na vida do povo do Senhor aqui na região oeste do Canadá. O seminário teve início com uma aula sobre oração e batismo com o Espírito Santo, ministrada pelo pastor Renato Roth. A congregação estava alegre e desfrutou de profunda comunhão com o Espírito Santo. O profeta Joel disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e é o que vimos neste seminário hoje. Vidas sendo batizadas com o Espírito Santo, o Senhor falando, dons espirituais, aulas com uma sequência profética, todas em inglês, e a igreja muito feliz na assimilação das aulas. Olha, uma grande bênção o Senhor tem nos dado em todo o Canadá. Nós glorificamos ao nome do Senhor, juntamente com todos os nossos irmãos. A segunda aula foi conduzida pelo pastor Donald Pelto e abordou o tema O Corpo de Cristo. A operação de Deus foi notória com a manifestação de muitos dons espirituais. Aleluia! O pastor Cesário Souza, coordenador da ICM no Canadá, ministrou a aula às 7 igrejas, um ensino muito aguardado, especialmente pelos pastores de outras denominações vindos da cidade de Calgary, que participaram tanto do seminário quanto na escola bíblica dominical realizada no dia seguinte. Tem sido uma experiência maravilhosa. Uma das minhas principais conclusões é que foi dado lugar para o Espírito Santo se mover de forma espontânea e mal posso esperar pelo segundo dia para ver o que Deus reservou para o seu povo e planejo aplicar esses ensinos no nosso ministério em Calgary, Alberta. Sou muito abençoado por ouvir os pastores falando sobre o Espírito Santo, o corpo de Cristo e as 7 igrejas. Creio que o Senhor tem sido glorificado pelo desejo dos corações de seguir a voz do Espírito Santo. Fomos muito favorecidos por fazer parte deste encontro. O coordenador da ICM na América do Norte, pastor Ronildo Scherrer, ministrou a última aula do seminário com o tema O Histórico da Obra. Os participantes glorificaram a Deus por esta obra de grande valor. Crianças e intermediários participaram de aulas e atividades ao longo do dia e, com reverência e alegria, entoaram um louvor durante o encerramento do evento. Três vidas desceram as águas, declarando o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Em seguida, participaram juntamente com a igreja de um culto especial com a ministração da ceia do Senhor. A operação do Senhor renovou muitas vidas e gerou frutos de salvação. Glória a Deus! Na próxima semana estaremos de volta com mais notícias do Canadá. Jorge. Amém, muito obrigado pelas notícias. E agora, saindo dos Estados Unidos, vamos diretamente para a Europa com a nossa irmã Rebeca Ribeiro Barria. Ela está em Portugal e falará com a gente sobre a Europa. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e todos que nos acompanham pela TV Manaim. Esta última semana foi de grande festa para as igrejas em Portugal. Foi realizado no Manaim de Portugal, localizado na região metropolitana de Lisboa, um batismo com as igrejas das regiões Norte, Sul e Centro. Para a honra e glória do nome do Senhor, vidas de nacionalidade portuguesa, brasileira e angolana tomaram a decisão maravilhosa de aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e testemunhar publicamente ao descerem as águas. Glória a Deus!
A cada momento em que desciam as águas, era notório que cada batizando estava cheio da alegria do Espírito Santo e com o coração cheio de gratidão por este momento tão especial. E de fato, o agir do Espírito Santo no meio dos irmãos era notório através de profecias que marcaram a vida não só dos batizandos, mas de toda a igreja que orou incessantemente por cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo se encerrou com um período de glorificação e as igrejas em uma só voz proclamaram que o Senhor é Rei. Aleluia! A seguir ao batismo, os pastores ungidos e familiares participaram de um culto especial com a ministração de uma ceia na Igreja do Manaim de Portugal. Este culto especial marca o encerramento do mês da oração pelos ministérios, glorificando o Senhor pelas muitas bênçãos concedidas a estes servos que voluntariamente têm servido ao Senhor no ministério da palavra. Em cada momento, desde os louvores até o momento da ceia, o Senhor falou profundamente a vida dos pastores e seus familiares, renovando promessas, concedendo respostas de orações e enchendo os corações de alegria por servir nesta obra tão maravilhosa. O pastor Gerson Belucci, coordenador das igrejas na Europa Ocidental, nos deu um testemunho sobre o batismo no Manaim de Portugal e sobre o culto especial com os ministérios. Vamos acompanhar. Eu estou falando aqui diretamente do Manaim de Portugal. E nós estamos em festa, porque 28 almas preciosas desceram as águas do batismo. Irmãos brasileiros, portugueses e angolanos. A obra em Portugal está em festa. Irmãos do norte, do centro, do sul do país, todos vieram participar numa grande reunião. Glória a Deus! E nessa semana, os jovens do Evangelho Sem Fronteiras estiveram reunidos na Igreja do Manaim de Portugal para a realização de uma vigília de oração. Durante a vigília, o Senhor concedeu dons espirituais que falaram diretamente à necessidade dos jovens, que têm buscado ao Senhor pelo aperfeiçoamento espiritual e por todo o trabalho de evangelização que tem sido realizado em diversas partes do país. Além do período de oração, foi dada uma palavra aos jovens sobre a obra de Saul e a obra de Davi, destacando a importância de ouvir e obedecer à voz do Senhor para a realização da obra do Espírito Santo. Aleluia! E saímos de Portugal e vamos para a Itália. Neste final de semana, na Igreja Cristã Maranata em Milão, foi realizado um culto especial evangelístico. Glória a Deus! O culto contou com a presença de muitos visitantes que puderam sentir a presença do Senhor através dos louvores e da palavra. No período da assistência, muitos estavam quebrantados e se identificaram com os dons espirituais. Aleluia! A ICM Milão tem realizado um trabalho especial de evangelização com envio de convites e levando os irmãos a convidarem amigos e conhecidos. Além disso, muito em breve irá ser realizado a consagração do templo adquirido na cidade de Milão, uma bênção maravilhosa concedida pelo nosso Deus. Aleluia! Estes foram os eventos da Europa Ocidental e voltamos com vocês no Estúdio Jorge. Amém, Rebeca. E agora notícias da América do Sul com a nossa irmã Sheryl Vitória. A paz do Senhor, Jorge. É sempre uma bênção podermos nos reunir novamente, saudando com afeto você e todos os irmãos que nos acompanham. Nesse fim de semana, as igrejas da América do Sul e do Caribe continuaram firmes em sua missão, glorificando o nome do Senhor em cada canto desta grande região. Vamos juntos conferir as bênçãos e os destaques que preparamos para hoje. Na República Dominicana, neste fim de semana, a igreja localizada no sul do país celebrou com grande alegria a consagração de seu novo templo. A cerimônia contou com a presença de irmãos da Igreja de la Entrada e do pastor Isa Vitória, que se uniram para exaltar ao Senhor e dedicar oficialmente o espaço ao serviço de Deus e da comunidade. Durante o culto de consagração, os irmãos glorificaram com entusiasmo, expressando a felicidade de ver concretizado este importante passo para a obra local. Um irmão que morava muito longe chegou ao culto de consagração com uma forte dor na perna, a ponto de pensar em não ir. No entanto, o Senhor, em sua infinita misericórdia, o curou durante o culto, manifestando seu poder e fidelidade.
No dia seguinte, a celebração continuou na igreja de Bela Vista, onde após a escola bíblica dominical foi realizada uma ceia presidida também pelo pastor Isa Vitória. O momento foi marcado por um espírito de comunhão e renovação espiritual entre os irmãos presentes. Alguns instrumentistas da entrada também estiveram presentes em Bela Vista, acompanhando os louvores e contribuindo para um ambiente de adoração coletiva ao nome do Senhor. Agora passamos a Panamá. En un ambiente de profunda comunión espiritual, os pastores Daniel Santana y Sergio Sosa, vindos do Brasil, realizaram um significativo culto de bênçãos na cidade do Panamá. O encontro aconteceu em um hotel da capital, onde irmãos de diferentes regiões se reuniram para exaltar o nome do Senhor e fortalecer a obra que vem sendo desenvolvida nesta cidade. Além do culto de glorificação, os pastores aproveitaram a visita para compartilhar momentos com a congregação local e realizar visitas pastorais, levando consolo e a viva palavra de Deus aos lares. Agora, nós vamos à Argentina. Neste último fim de semana foi realizado um ensaio do Grupo de Louvor Regional que une irmãos das igrejas de Manzanares, Ramos Mejía e San Cristóbal. O grupo se reuniu para ensaiar as vozes e os instrumentos, passando louvores que comumente são entonados em eventos como seminários, ceias e cultos especiais. Foi um momento a mais de dedicação ao Senhor, buscando ofertar a Ele um agradável e perfeito louvor, ainda que com imperfeições e limitações, mas com um coração grato, como expressão de uma alma remida. O ensaio não foi só um aperfeiçoamento técnico, mas também um momento onde os irmãos sentiram a presença do Espírito e a adoração ao Senhor, porque ainda que diante de um Deus tão poderoso, glorificaram por poderem se apresentar como servos dependentes do amor do Pai. Encerramos por aqui as informações deste fim de semana para as igrejas da América do Sul e do Caribe. Louvamos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito no meio de seu povo. Jorge, agora é com você. A paz do Senhor para todos e até a próxima semana. Ah, que pena! Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Se você gostou, você tem acompanhado aqui a nossa programação, compartilhe o nosso link para sua família, para os amigos, para o pessoal do seu trabalho, da sua escola, da faculdade. Deus quer te usar poderosamente. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. E se teve algum evento aí na sua igreja, aí na sua região, manda para cá para o Manaim News. Olha o nosso e-mail aí, manaimnews@radiomanaim.com.br. Estamos aqui encerrando. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. A paz do Senhor Jesus.